Então, trazendo esse contexto, a gente vai navegar por esse curso, mas a gente vai fazer um pouco diferente do que o conteúdo original. Eu recomendo para quem quiser assistir esse conteúdo, quiser fazer esse curso e receber o certificado oficial do Chain, fica à vontade. Deixa eu dar um contexto primeiro, antes de iniciar, e eu deixei aberto aqui essa página. Dá para entender um pouco sobre essas 15 ferramentas, digamos, que está aqui no ranking. A primeira, Gemini 2.5 Deeper Search da Google. Percebe que a pontuação aqui está 49.71, é até relativamente próxima do segundo colocado. Então, o top 10 aqui, ele está até que próximo, top 8 tá com 40 pontos para cima. A gente tem o Deeper Search da OpenAI, que está disponível no ChatGPT. A gente tem o Cloud, da Anthropic. Esse aqui é o top 3. Tem o Kimi, eu cheguei a fazer vídeo falando sobre o Kimi K2. Eles têm um research lá que é muito bom, inclusive, tá aqui disponível. E o primeiro que aparece na lista dos open source, que dá para ver o tipo de licença, é o LangChain Open Deeper Search. Então a LangChain juntou uma galera e criou esse repositório, que é um repositório que está disponível de maneira pública na internet. Ele é de código aberto. Percebe que ele tem 8.500 estrelas, 1.200 forks e aí vai. Então, o que os caras fizeram? Eles construíram a versão do Deeper Search, só que aberta. E aí, trazendo um contexto, para quem nunca viu essa ferramenta de Deeper Search, quando você entra no ChatGPT, clica aqui no botão mais, é esse cara aqui, Deeper Search. Em português, ele vai estar no modo, vai chamar investigar. O que esse cara faz? Ele vai conduzir uma busca sobre algum tema para você e ele vai se especializar muito naquilo que você falar para ele. Vamos supor que eu estou querendo estudar JavaScript e estou querendo ver qual que é o melhor curso, ou estou querendo comprar uma mochila e estou querendo ver informação sobre, estou querendo comprar um celular, estou querendo fazer uma viagem. Qualquer coisa que você sinta que pesquisar na internet durante 10, 15 minutos dentro daquilo que você quer vai te trazer resultados interessantes, você pode usar o Deeper Search. E, inclusive, você pode pedir para ele buscar em fontes específicas de dados. Ele busca na web por padrão, mas você pode falar, cara, analisa no meu e-mail, analisa no meu GitHub e por aí vai. Você consegue conectar até mais fontes. E o Deeper Search, o que ele vai fazer é gerar um relatório. Se eu colocar ele para pesquisar, vamos sentir um pouco como é que é a experiência de usuário do ChatGPT. Um exemplo bem simples que aí dá para a gente comparar um pouco os resultados. Quero comprar um celular e gostaria de saber como está esse cenário. Vou colocar uma coisa simples, mas eu quero que ele investigue um pouco mais sobre. Olha aqui a experiência de usuário da ferramenta. Ela fala, tá, claro, para você me ajudar, poderia me informar, e trouxe 4 perguntinhas. Qual o seu orçamento aproximado? Eu não faço ideia, não sei, mas quero algo que seja bom no médio/longo prazo. Não sei como estão os preços no Brasil, mas posso parcelar. Viu que eu nem dei orçamento muito específico, mas trouxe alguma nuance. Você tem alguma preferência por alguma marca? Samsung, Apple, Xiaomi? Não tenho preferência, mas seria legal marcas que não vão me dar problema. Beleza. Qual tipo de uso você pretende dar ao celular? Jogos, fotos, redes sociais, trabalho? Fotos, redes sociais, trabalho. Alguma exigência específica? Boa câmera, bateria duradoura. Boa câmera, bateria duradoura, resistência e velocidade. Legal. Trouxe aqui as respostas para a pergunta. Agora entra de fato o modo investigar. Então, esse primeiro passo que a OpenAI fez foi entender o que eu queria, a minha intenção, e a partir disso segmentar ela um pouco mais. Eu dei a segmentação e a partir disso ele começou a pesquisa. Então o que ele vai fazer agora é rodar diversas pesquisas, ele mostra aqui a atividade pra gente e vai mostrar as fontes. Aí até o Fabrício trouxe aqui no chat. O Deeper Search é sempre melhor do que buscas normais? Sempre, cara. Porque quando você faz uma busca normal, com o ChatGPT normal ou qualquer outro exercício de IA, ele pode até usar o Chain of Thoughts. Por exemplo, se eu colocar o GPT-5 no automático ou no modo Thinking, vou fazer exatamente a mesma coisa. Joguei no modo Thinking. Percebe que ele já começou a pensar, agora está explorando. Olha, já começou a explorar. Isso aqui, provavelmente, ele já está fazendo pesquisa por baixo dos panos, para ele conseguir, de fato, trazer esses dados mais precisos. Mas percebe, primeiro, que ele não nichou as informações, e segundo, que ele está pesquisando aqui, e eu não sei exatamente quanto tempo ele vai ficar pesquisando. Pode ser que ele pesquise por 1 minuto, por 30 segundos, por 10 segundos, e ele vai entrar em 5, 6, 10 sites. Quando ele estiver satisfeito, ele vai me trazer o resultado. Ó, percebe que ele foi aqui para Galaxy Z Flip, Fold 7, tá pesquisando coisas da Apple. Dá para entender um pouco o raciocínio que ele está fazendo. Olhando aqui por baixo, percebe que a gente tem até um Chain of Thoughts, ele mostrando os sites que ele acessou, que ele foi lendo, né? Então ele foi trazendo essas fontes. Se você quiser ter um panorama rápido, um overview rápido, o modo Thinking funciona bem. Agora, quando você quer se aprofundar, às vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa de dados. E aí envolve pegar um PDF, abrir um PDF de 150 páginas e analisar. Nesse caso, o Deeper Search funciona bem.
Então, o que o Deep Research vai fazer é o mesmo processo. Percebe que ele também tem um Active, um Chain of Thoughts. E ele fala o que ele está fazendo, ele vai pesquisando, ele vai analisando. A diferença é que ele investe mais tempo, ele tem um resultado mais curado, é uma qualidade melhor. Não só a OpenAI tem essa ferramenta, como a gente viu aqui no Score. Já até nem sei, mas onde esse cara tá... Acho que é esse aqui. Ah, beleza. Não só a OpenAI tem essa ferramenta, Gemini, Cloud e outros têm, mas todos são licenças proprietárias. Então, o LangChain é o primeiro que é aberto, beleza? Bom, ele trouxe aqui algumas respostas. Isso vai ser legal até para a gente comparar. Ó, ele pesquisou. Modo Thinking buscou em 41 sites e ele pensou por 2 minutos para me fornecer essa resposta, mesmo sem nichar especificamente. Se eu quisesse uma pesquisa mais nichada, eu poderia combinar o que eu respondi aqui. Uma terceira pesquisa para a gente experimentar. Acho que vai ser importante, só que essa pesquisa vai ser segmentada. Então, eu quero comprar o celular, tá lá. E eu vou copiar também essas perguntinhas, porque eu acho que isso melhora muito. Beleza. Isso aqui vai ser até bom para a gente comparar os resultados, porque aí a gente vê uma ferramenta pública rodando. Só um detalhe, tá? Essa ferramenta ela é bem cara para quem fornece ela. Tanto que a OpenAI ela só libera 25 pesquisas por mês. Então, cada pesquisa que você faz, você consome desse limite. Ó, trouxe uma resposta, trouxe aqui as fontes, montou esse relatório aqui pra gente, né? Situou um pouco o cenário, falou que o topo de linha ficou turbinado de iPhone 16, Galaxy S25, S25 Ultra. Aí ele fala do preço, é baratinho, tranquilo, R$7.000 o Samsung, mas tem umas promoções, o iPhone tá em R$9.500, minha nossa senhora, coitado de quem paga esse valor. Intermediários subiram de nível, de 1.400 a 2.400, tela 120 Hz, não sei o que e tal. Dobráveis amadureceram, já em venda oficial no Brasil, de 8.000 até 14 ou 15. eSIM tá bem difundido, vale pelos aparelhos, homologado pela Anatel. Aí trouxe aqui um panorama, né? Trouxe também algumas informações. Legal, essa foi a primeira busca que eu fiz, a mais simples de todas. Um relatório bem básico, não teve essa parte de nichar, mas ele trouxe o valor. A outra pesquisa do Thinking, aí eu aproveitei um pouco do que o Deep Research traz da segmentação e coloquei para o modo Thinking também. Ele está aqui pensando, já foi a busca, já foi completamente para outras linhas, né? Obviamente, celular não tem tanta... Apesar de ter bastante opção, é um cenário meio... É aqueles modelos que tem, né? Então, ele vai analisar, mas agora ele vai trazer algumas... Vai personalizar um pouco mais para mim. Enquanto isso, o Deep Research está lá. Está comparando modelos, está analisando, pesquisando como que está em agosto no Brasil. Trouxe o tudo celular, mas não conseguiu acessar. Parece que teve restrição. Está analisando, está indo muito para o Canaltech. Percebe que ele está navegando bastante pelo site do Canaltech. Aí ele entrou no site da Apple para dar uma analisada. Olhou o Wikipedia, Tech Minuto. Site da Samsung, Wikipedia, Tech Minuto. Está lá, está rodando. E aqui dá para ver as fontes, os sites que ele entrou depois. Enquanto ele roda, vamos trazer um pouco para esse ecossistema aqui. Até o Fabrício perguntou, né? Uma pergunta. O que é LangChain Academy? LangChain Academy é um projeto novo da LangChain. Para quem não sabe, o que é o principal framework de tecnologia para construção de agentes com IA. É a plataforma para você construir agente. Um monte de gente usa, porque realmente é o carro-chefe em termos de framework open source. Tem um blog muito legal. Eu cheguei a comentar sobre ela quando eu falei sobre agentes de IA. E eles lançaram a Academy, que tem vários cursos aqui disponíveis. Vários, né? 4 cursos disponíveis nesse momento, que ela está bem nova, mas tem cursos muito bons. O curso que eu acho que vale a gente falar é esse de Research com LangGraph. Esse curso está realmente uma obra de arte. Ele está simples, mas ele está bem recheado. Só que eu senti um pouco de dificuldade de... Eu senti que dava para ter ido um pouco a mais do que só ler os notebooks. Acho que dava para executar. De qualquer forma, o projeto é muito promissor, que é o Open Deep Research. E eles lançaram essa versão do projeto, que é o Deep Research from Scratch, que é o projeto que eu quero mostrar. O Deep Research from Scratch é exatamente a mesma coisa do Open Deep Research em termos de lógica, de estrutura. A diferença é que o Open Deep Research ele tem um fluxo um pouquinho mais detalhado. Ele está um pouco melhoradinho e tal. Tem alguns tweaks assim para ele ficar realmente bom. Mas a arquitetura é a mesma, cara. Então dá pra gente rodar de boa. O passo para rodar esse projeto, a primeira coisa, ele tem um guia muito bom. Então, se você não tiver Node, precisa instalar, porque ele usa um servidor MCP que precisa do Node. Então aqui tem os comandos para instalar. A versão que está sendo usada do Python é Python 3.11 ou versão superior. Está sendo usado o gerenciador de pacotes UV, então precisa ter esse cara também. E aí o primeiro passo, clonar o repositório e navegar isso até a pasta.
Para clonar, super simples. Rodou o git clone, ou se quiser faz o download zip aqui, ou faz pelo GitHub Desktop, o que for mais fácil. E a partir disso você vai ter uma pastinha como essa que eu tenho, em que você tem o Deep Research from Scratch, com esses arquivos aqui disponíveis. Depois, você dá esse UV-Sync. O que o UV-Sync vai fazer é garantir que ele instala todas as dependências necessárias. Geralmente, projetos Python têm um UV-Lock aqui, por exemplo, que já define um pouco isso, tem essas configurações. E aí, depois o que ele fala para a gente fazer é o touch.env. Esse touch é o comando para criar arquivo. .env ele vai criar um arquivo .env. E nesse arquivo a gente coloca esse exemplo que está aqui, esses códigos. Aqui já entra um bastidor interessante. O Tevly, ele é uma ferramenta muito boa para quem quiser fazer busca na web, principalmente com agentes. O Tevly é o cara, é essa ferramenta, beleza? Ele tem um pricing aqui bem legal, porque você consegue fazer, você tem 1000 créditos todos os meses para fazer buscas do jeito que você quiser, e você pode pagar por crédito ou pagar por mês. Então, se você está construindo alguma ferramenta que usa AI e vai fazer busca na internet, esse cara é o cara muito bom. Então, não diferente disso, o Open Research usa o Tevly. A gente tem que gerar uma chave, você cria uma conta, gera uma chave, coloca aqui. Além disso, se você vai usar modelo da OpenAI, tem que pôr a chave da OpenAI aqui, no caso ele usa ali por padrão. E modelo da Anthropic, tem a chave da Anthropic aqui. Para gerar a chave da OpenAI, você precisa entrar no playground da OpenAI, que eu já deixei até aqui aberto como referência, platform.openai.com. Esse é o site. Eu vou mandar todos os links no chat, porque aí quem quiser depois tem algum local de referência. O platform.openai tem a parte de API Keys, e você pode entrar nessa parte de API Keys e gerar sua chave de API bem tranquilo. Eu geralmente recomendo criar projetos para separar suas chaves. Porque quando você for rodar esses modelos, vai aparecer o custo de token, o pricing de cada coisa. Então isso vai ser uma mão na roda você entender que chave que está gastando. Aqui, por exemplo, eu fiz uma específica para o LangChain Academy Deep Research. Eu fiz alguns testes e percebe que ele já me mostra aqui ó, o quanto que eu gastei nesses testes. 8 centavos de dólar. Eu rodei poucas buscas, mas a gente está rodando com o modelo 4.1 do GPT, que é um modelo até carinho. De repente vale até pôr o GPT-5 que tá com preço bom. Anthropic, se você vai usar o modelo do cloud. E aqui é opcional, mas é muito recomendado, é o Langsmith. O Langsmith, ele é a plataforma de nuvem e rastreamento da LangChain, dos caras da LangChain. Eu deixei até aberto aqui, eu estava fazendo algumas execuções para testar. Olha que massa essa tela. O projeto é o Deep Research from Scratch. Eu rodei algumas mensagens, algumas requisições, e conforme ele vai rodando, ele salva aqui no Langsmith qual foi o tempo que demorou essa execução, quantos tokens foram utilizados e qual que foi o custo individual dessa requisição. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma busca bem simples, mas ela demorou aqui 3 minutos para concluir dentro da minha aplicação. Ela gastou 67 mil tokens, ela custou 6 centavos de dólar. Só para vocês terem uma noção do custo de uma pesquisa dessa, o tempo e o custo. Por isso que quando a gente roda essas ferramentas como da OpenAI que está aqui rodando, cara, isso aqui vai custar uma graninha ali para a OpenAI. Por isso que eles limitam até 25, porque se custar 10 centavos, eles gastam até 2 dólares e 50 com você e a sua assinatura é 20 dólares, está meio que coberto. A gente sabe que essas empresas estão perdendo dinheiro e estão recebendo dinheiro de investimento, justamente por conta desses custos de nuvem, de processamento serem extremamente altos. Legal, e além de mostrar isso, a gente consegue navegar, consegue olhar exatamente o que a ferramenta fez. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe disso depois, mas o Langsmith é muito bom. Então vale a pena entrar lá no site do Langsmith, criar uma chave, habilitar esse cara aqui, e aí, depois que você fizer todo esse passo, você vai estar com o seu repositório aqui no esquema, mais ou menos como eu estou aqui com o meu. Eu estou com o meu... A única coisa que eu fiz aqui no repositório foi esse .env, e deixa eu aproveitar, eu vou resetar o repositório exatamente como ele estava no início. Beleza. Então eu fiz o clone, depois que você faz o clone, você entra no terminal. Eu vou rodar aqui pelo PyCharm, mas porque acho que vai ficar mais fácil para eu conseguir ler e mostrar algumas coisas. Mas, para quem não tem o PyCharm, ele tem a versão Community, que funciona bem, mas eu acho que a versão Community não funciona com Jupyter. Então, se você quiser rodar pelo VS Code, fica à vontade. Agora, o principal é esse VRun Jupyter Notebook. Se você executar esse cara depois de ter dado o VSync, ele vai rodar no seu localhost um servidor, que é o servidor do Jupyter. Então você consegue navegar pela árvore aqui do repositório e a gente vai analisar esses notebooks. Então é só clicar em Scoping. E aí ele vai abrir uma aba para você, que é essa aba de Scoping. Perfeito?
Então quem quiser rodar, você pode rodar por aqui, não precisa de IDE nenhuma, o próprio Jupyter já é uma IDE, e aí você pode ir dando play nas execuções, limpar, tem todo um ecossistema legal. Vou até aproveitar que eu gosto de limpar todas as células, então vamos ver aqui em Edit, Clear Outputs of All Cells, e aí você pode ir executando. Quero executar este primeiro carinha, você pode dar um Ctrl Enter ou Command Enter, ele executa. Percebe que tem essa execução, e aí você pode ir para a segunda, vai executando, e tudo que você fizer ele vai mostrar aqui para você, beleza? Legal. Dito isso, mostrei já como configurar, agora é hora da gente navegar um pouco, mergulhar sobre como é um Deep Research na prática, e mais do que isso, é mostrar como é que a gente construiria uma equipe de agentes ou multi-agentes usando essas tecnologias de código aberto, como a tecnologia do LangChain e desse Open Research. Vamos começar entendendo de uma maneira geral, tem um material que vai ajudar a gente aqui, que é esse carinha. Para dar um contexto, a gente tem 3 etapas quando você vai resolver o problema de Open Research. Primeiro é a etapa de escopo, depois é a etapa de pesquisa e depois é a etapa de escrita. Quando a gente fala de escopo, você quer entender, o usuário fez um pedido, solicitou alguma coisa, a partir do pedido do usuário, acho que eu vou abrir nesse cara que vai estar mais bonitinho. A partir do pedido do usuário, você vai entender o que realmente ele quer e gerar um pouco como se fosse um resuminho. Então você quer que eu pesquise isso, isso, isso. E caso você precise, você devolve para o usuário para ele clarificar um pouco mais sobre o que ele quer. Então, isso aqui é para melhorar o escopo da busca, porque justamente essa busca vai ficar um tempo rodando. Depois entra a parte de pesquisa, que aí a hora que você já sabe o que você quer pesquisar, você vai começar a pesquisar, e aqui pode ter uma estrutura, que é uma estrutura de um supervisor de pesquisa e subagentes de pesquisa. E aqui tem uma linha bem interessante. Por exemplo, se eu estou pesquisando sobre café, eu quero locais aí, cafeterias, geralmente um pesquisador já funciona bem, porque é bom ele ter contexto e ir pesquisando várias coisas. Agora, se eu estiver pesquisando, por exemplo, OpenAI versus Anthropic, são 2 empresas diferentes. Então, se eu coloco o mesmo pesquisador para pesquisar as 2 empresas, ele pode se perder em contexto, ele pode bagunçar, pode alucinar. Então, vale nesse caso separar as buscas. Tem um pesquisador só fazendo a pesquisa de OpenAI e um outro pesquisador só fazendo a pesquisa de Anthropic. E é bom ter um supervisor porque ele vai gerenciar isso. E quando a gente fala de usar LLM para fazer alguma pesquisa, para rodar alguma coisa, a gente precisa considerar o contexto dessas ferramentas, porque muita informação no contexto começa a alucinar, perde qualidade. E depois a gente tem a parte de escrita, que é a hora que eu pesquisei, que eu vi o que é relevante, aí eu escrevo, produzo esse relatório e entrego. Excelente! Então vamos entender um pouco cada uma das etapas, começando pela etapa de escopo. Rodei aqui meu notebook, deixa eu minimizar esse carinha, e vamos lá do comecinho. Vou aproveitar aqui para rodar esse primeiro cara. O que esse primeiro cara vai fazer é carregar as variáveis de ambiente. Então, ele está falando que está tudo carregado, deixa eu limpar todos os outputs aqui e vou rodar de novo, beleza. Agora, segunda etapa, vamos entender um pouco o que ele está falando. Como a gente está falando aqui apenas do escopo, então a gente entra nesse detalhe, que é, o usuário fez uma pergunta, a gente volta para responder, para conseguir trazer um nicho um pouco melhor. E esse aqui é um ponto interessante. Vamos supor que o usuário, ele falou assim, quais são os melhores 10 restaurantes em uma cidade específica? Aí, a inteligência artificial percebe que pode ser que falte algum contexto de qual cidade, pode ser que ela se engane, então você quis dizer essa cidade em tal local ou naquele outro local. Então, essa parte de nichar é muito boa. Calma aí que eu dei um clique aqui nesse cara sem querer. Aí o usuário fala, tá, é tal cidade, então agora entendeu. Vamos rodar a segunda parte, que é para importar e mostrar o prompt. Esse é um ponto interessante. Eu aprendi muito com esse curso. Uma das coisas que eu aprendi é como estruturar prompts para IA. E eu percebi que se você coloca esse tipo de sintaxe para IA, isso para usar qualquer IA. Essa sintaxe que parece um pouco um XML, um HTML, a IA consegue funcionar melhor. Então você pega a mensagem e coloca dentro de um bloco, começando e fechando com a tag, a IA ela consegue separar melhor aquela informação e ela consegue direcionar a atenção só para aquilo. Então, esse foi um aprendizado muito bom para organizar prompts, principalmente informação que você quer destacar, que você não quer que ela perca contexto. E o que esse prompt faz, ele fala para a IA qual que é o dia de hoje, é bem importante para a IA conseguir ter referência na hora da pesquisa, saber o mês, etc e tal. Ele vai trazendo informações bem enxutas. Essa é uma outra coisa, um aprendizado na construção dessa ferramenta, é que não adianta colocar muita instrução e expandir muito o texto que coloca, a IA se perde. Então, conseguir ter um prompt bem enxuto é bem melhor. E aqui ele fala, aqui é o prompt só para clarificar a pergunta do usuário. Então, ele fala aqui, só faça a pergunta se for absolutamente necessário, coisa do tipo. Trazendo, aqui é mais de experiência e teste, né? Conforme você vai desenvolvendo, você vai sentindo o que precisa de clarificação. Aí tem a parte do state e esquema.
primeira coisa que vai ser definido é justamente o objeto de estado e qual que é a estrutura de dados para pesquisa. Essa é uma parte bem importante e o que ele está fazendo nesse passo aqui do notebook é escrever para esse arquivo statescope. Então, quando a gente dá um play, o que ele faz é escrever neste arquivinho aqui, que é o arquivo que está montando de fato esse Clarifai. Aqui em termos, o que é importante para a gente é essa estrutura do que o agente tem disponível para ele preencher. Então, no caso, ele tem meio que o resumo da pesquisa, que foi gerado a partir do histórico de conversa com o usuário. Ele tem as mensagens do supervisor, notas não processadas, se ele quiser escrever qualquer nota de pensamento, notas já processadas e estruturadas, que aí vão ser úteis para gerar o relatório, e um relatório final. Então percebe que esse aqui é tudo que acontecer aqui nesses agentes, ele vai atualizar esse estado com as informações. A partir disso tem o prompt que é só para garantir que entendeu o que o usuário quer e depois o prompt para fazer a pesquisa, que no caso é para montar esse Research Brief. A partir disso, a gente tem essa Scope Research. Então é um workflow mais simples para montar esse escopo da pesquisa. Primeira coisa, as coisas mais importantes aqui é definir quando vai finalizar ou quando vai avançar. Vamos entrar um pouco no detalhe desse cara. Nesse cara que de fato define o escopo da pesquisa, ele está fazendo aqui com o módulo o modelo GPT-4. Então aqui, se a gente quiser fazer com outro modelo, colocar o GPT-5, a gente mudaria aqui. A temperatura desse cara está 0.0, então isso significa que ele vai usar menos criatividade possível, as respostas vão ser menos variadas. Quanto mais temperatura, mais o modelo varia nas respostas. A parte de Clarify com o user recebe o agente inteiro, o estado do agente inteiro, e aí ele tem a parte de estruturar como vai ser a saída desse modelo, para o modelo de fato conseguir trazer uma resposta que a gente espera naquele esquema que foi validado. Temos a resposta, então a gente está chamando o modelo, passando a mensagem do ser humano, a mensagem que foi trazida ali para a pesquisa, e a partir disso, o modelo ele traz uma resposta. Se ele precisa de explicação extra, tem esse Need Clarification. O modelo já traz isso aqui como resposta. Se por acaso precisar de Clarification, aí ele vai para esse passo que é o end, então ele finaliza essa parte específica e traz a pergunta que precisa ser feita para clarificar. Caso contrário, se não precisa de clarificar nada, então ele vai para escrever o Research Brief, que é exatamente o que vai ser pesquisado e tal. E aí ele traz esse Response Verification, que é mais o Research Brief em si. Feito isso, ele vai para esse passo do White Research Brief, e aí o que esse cara vai fazer é estruturar a saída do modelo para Research. Então ele vai chamar esse modelo, passando a mensagem do ser humano, e esse conteúdo de Transform Message into Research Topic Prompt. Então, garantir que a gente tem um tópico de pesquisa aplicado já no prompt de pesquisa. E o estado que é devolvido é esse resumo da pesquisa e ele coloca aqui a mensagem do supervisor. Então, olha que interessante como que os passos para a construção de um agente de IA. A gente tem um estado que você atualiza informação, você tem as respostas estruturadas para garantir que você consegue checá-las na programação e você devolve esse estado atualizado. E um passo de execução de um agente nada mais é do que uma função simples. E, eventualmente, você pode ter alguns passos que são roteadores, que eles definem se vão para um lado ou se vão para outro, dependendo do que aconteceu. Então, você consegue pôr condicionais e coisas do tipo. E no final, todas essas funções são conectadas usando um State Graph. Então aqui a gente tem um State Graph sendo construído, os dois nós sendo passados, esse nó que vai clarificar com o usuário e o nó que vai escrever o resumo da pesquisa, ou o que vai ser pesquisado, né? E a gente tem as conexões do começo, imediatamente faz a clarificação com o usuário e depois escreve o que vai ser pesquisado, finaliza. Vamos dar um play aqui nesse cara embaixo que a gente vê exatamente esse gráfico. E aí tem uma função bem legal aqui do LangChain, que é essa parte para construir uma imagem. Então a gente traz o agente, ele tem esse checkpoint memory, e aí a partir disso a gente usa o Python Display para construir esse gráfico. E no caso ele tem o início, validou com o usuário, vai direto para o fim ou escreve o workflow. Para a gente rodar o workflow, vamos ver o que a gente vai pesquisar. Eu vou usar o mesmo exemplo que a pesquisa que a gente havia feito lá com o GPT-5. Inclusive a pesquisa já finalizou depois de 10 minutos, eu já vou ver o resultado. Então, quero pesquisar isso aqui, ó. Quero comprar um celular, gostaria de saber como está esse cenário. Vou limpar esse output e executar. Executando, aqui o LLM está chamando. Beleza. Deixa eu aproveitar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar esse terminal. Vou dar um shutdown e eu vou executar all. Vou executar todo mundo lá em cima, agora sim, e vou dar play aqui de novo.
só para eu garantir que eu tenho um reset. Beleza, começou com a primeira mensagem do ser humano, quero comprar um celular e gostaria de saber como está esse cenário. Aí ele fala, você poderia especificar quais são as suas principais necessidades ou preferências para o novo celular? Por exemplo, faixa de preço, marca preferida, recursos desejados, câmera, bateria, desempenho, ou se há algum modelo em mente? Pô, que top, hein? Mais ou menos na linha do que a OpenAI trouxe, mas percebe que a OpenAI já trouxe 4 perguntinhas separadas, né? Ele falou principais necessidades, faixa de preço, marca preferida, recursos, se há algum modelo em mente e tal. Eu vou mandar exatamente o que eu mandei ali naquele textinho, que eu acho que tá bem bom. Não sei o preço, mas quero algo que seja bom. Na verdade, a primeira pergunta era sobre orçamento, tá? Preferência de alguma marca? Não sei qual marca está boa no Brasil, mas posso parcelar. Não tenho preferência. Na verdade, isso aqui... Ok. Aquela junto. Não tenho preferência. Marca, foto social. Perfeito. Vamos executar esse cara, adicionando a especificação. Então agora nós temos uma mensagem do ser humano, que é quero comprar um celular, gostaria de saber como está o cenário. Isso é passado novamente. Depois tem a AI fazendo essa verificação, então especifica um pouco mais. Falei que eu não sei, mas quero saber algo que seja bom, lá e tal. Ela falou aqui, eu entendi suas necessidades, você busca um celular que seja bom para médio e longo prazo, com boa câmera, bateria, não sei o que lá e tal. Ótimo. Vamos dar uma olhada então no Research Brief. Olha o que ele gerou aqui pra gente. Aí quero pesquisar, dá para ver que a IA aqui já tá meio bilingue, né? Aí eu quero pesquisar o cenário atual de compra de celulares no Brasil em setembro de 2025, considerando as seguintes necessidades, um aparelho, não sei lá e tal. Esse é o Research Brief. Então ele pegou o que eu pesquisei no início, ele percebeu que precisava nichar um pouco mais, ele me fez uma pergunta para eu nichar e ele sintetizou tudo isso com uma busca um pouco mais bem produzida. Só isso aqui já teve uma chamada de LLM, que se a gente olhar aqui no Langsmith, vou dar um refresh na página, essa é boa, né, Fabrícia? Depois do portunhol temos o português. Pode ser, né? Porto-inglês. Engraçado. Olha só que interessante. Temos aqui essa mensagem, as duas mensagens, né? A primeira do quero comprar um celular, tá aqui, ó. O que o humano trouxe, o que a AI trouxe. Percebe que ele fez uma chamada pro ChatGPT na versão 4.1. Aí ele mostra que isso foram 637 tokens e custou 0,001 centavo. 1/10 de centavo. Isso para nichar a minha resposta. Aí depois ele pegou todas as mensagens, aí 1.750 tokens já custou 0,005 centavos de dólar. Então isso só para pegar o que eu mandei e transformar num textinho melhor pesquisável, né? Excelente. Vamos avançar aqui e vamos entender essa segunda parte. Aí ele fala sobre o trace, coisa do tipo. Aí tem a parte de avaliação. Essa aqui para mim é umas coisas que eu aprendi que eu achei muito legais. Porque, de fato, como é que você valida se teu agente está pesquisando ou se não está? Você faz isso com conversas de exemplo. Então, aqui você tem conversas de exemplo que, inclusive, você pode usar IA para gerar isso. Você pode ir numa IA tradicional, num chat, e gerar essas estruturas de dados do que você acharia que seria relevante para treinar a sua IA para avaliar. Aqui, por exemplo, qual que é a melhor maneira de investir $50 mil para se aposentar? E aí a IA nichando um pouco mais sobre e o ser humano falando mais informação sobre ele, como idade, quando que ele quer se aposentar, bababá e não sei o que das contas. Depois ele tem um segundo exemplo de conversa, estou procurando por um apartamento em tal lugar, você consegue me ajudar? E aí a IA especificando. Então percebe que aqui está sendo avaliado só o passo de Research Brief, só o passo de transformar uma primeira pergunta em algo pesquisável. E isso aqui é uma avaliação muito top. E aí, o que você espera que a IA consiga extrair de informação relevante disso? O que você espera que esteja presente no Research Brief? O que você quer que seja preservado ali? O que ela traz? A idade, current age, ou a idade que ele quer se aposentar, tolerância ao risco, as informações extraídas do que o usuário respondeu, mas informações que sejam realmente relevantes. Então, nisso você trouxe os exemplos de conversa e você já trouxe os critérios que você quer que a IA avalie. Então, se a gente executar essa parte, ele vai salvar na memória as conversations. Se a gente executar os critérios, ele salva também. E aí agora, o flow que a gente tem vai ser mais ou menos nessa linha. Tem uma mensagem de entrada, essa mensagem ou a lista de mensagens vai ser passada para o agente vai montar o brief, se ele não precisar de mais explicações. Quando ele sentir que tá bom, ele avança. Aí a gente tem esse evaluator, que é o LLM julgando se a resposta que saiu do agente foi boa ou não. E a gente tem uma lista de saídas esperadas e critérios que a gente quer, uma lista de critérios, para que a partir disso ele exiba uma nota, beleza? Isso é bem importante no fluxo de construção de agente IA, porque vai rodar o tempo inteiro. Aí aqui nós temos o Langsmith sendo importado, ele está trazendo um score
escopo e ele passa essas informações para o Langsmith. Então, se a gente der um play, o Langsmith agora tendo acesso a essas informações, ele já faz essa avaliação automaticamente. Então, conforme a execução vai rolar, ele já vai medir se tá bom, se não tá, o quão bom tá. Vamos analisar esse prompt, que é o prompt de critério. Percebe que ele tem aqui a role, você é um pesquisador expert, tem a tarefa, o que ele tem que fazer, contexto para ele avaliar, o critério, qual foi a pesquisa, percebe que isso aqui são variáveis que vão ser preenchidas, as guidelines para ele fazer a avaliação, então o que ele tem que seguir como referência, alguns exemplos, tá direto aqui no prompt, do que ele conseguiu capturar, do que ele não conseguiu, e depois quais instruções de saída, como que ele tem que devolver essa saída. Bem legal esse avaliador aqui. Aí depois ele tem uma estrutura de dados para o criteria, que vai ter o texto, reasoning, capture, mas para ele saber se conseguir avaliar, se achou ou não. E aqui ele tem como ele vai avaliar sucesso, então as informações que ele pega. Aqui ele está chamando o 4.1 para avaliar. A gente também poderia colocar um outro modelo para avaliar. O 4.1 gerou, a gente poderia colocar o 5 aqui para avaliar, ou a gente poderia colocar o modelo de uma outra empresa. Depois ele tem essas avaliações rodando num for, vai rodar uma para cada um. Ele faz as avaliações individuais, verifica como que tá esses resultados finais, essas quantidades e tal. E aí traz o score, traz as avaliações. Então, se a gente rodar esse cara, tá na memória agora toda a informação. Tem um outro cara que é legal, que é para verificar como foi a parte de alucinação do prompt. E esse é o prompt de alucinação. Então ele avalia se teve alguma informação que foi inventada. Por exemplo, se o usuário não falou qual que é a idade que quer aposentar, mas o LLM assumiu que seria uma idade, isso é uma alucinação. É uma informação que pode levar a um resultado errado. Então tem uma etapa aqui só para avaliar se o modelo alucinou ou não. Isso aqui é um passo bem importante para qualidade. Aí ele tem essa classe de no assumptions. Então, se ele não assumiu nada, tem as informações aqui. Ou se ele assumiu alguma coisa, é um true ou false. Aí a gente tem o passo de avaliar em si, que recebe as informações, se faz a avaliação. Também o 4.1 verificando a hallucination. Vou declarar essas funçõezinhas na memória. Agora que tem os avaliadores, a gente tem o Langsmith Client podendo rodar o experimento. Então, vou dar play aqui e aqui ele já vai rodar isso direto no Langsmith. Então, percebe que ele criou uma página específica para essa avaliação. Ela está com status pendente. Ele está fazendo aquelas análises daquelas perguntas de exemplo. Eu mantive as mesmas do exemplo, não mudei. Mas aqui a gente poderia trazer perguntas mais específicas para o nosso caso de uso, para garantir. E aqui você tem os criterias que vão ser analisados. Então, se a IA conseguiu estruturar ou não. Ele mostra o custo também dessa chamada. Ele está realmente fazendo a chamada real, especificando. Beleza. As duas foram concluídas e dá para ver que nesse caso não teve nenhuma assumption, então ela conseguiu realmente, deu bom, não inventou nada. E o success criteria das informações que ele conseguiu montar, ambas deram nota máxima também. Claro que são exemplos simples, mas deu para entender o mecanismo. Você poderia estruturar várias dessas conversinhas de exemplo. Você poderia, inclusive, conforme a tua aplicação vai sendo usada e as pessoas vão pesquisando coisas e vai dando errado, você pode pegar o que deu errado, colocar no seu caso de teste, refina o seu prompt e a partir do seu prompt refinado, você avalia esse teste de novo. Então esse teste é bom porque se você tiver aqui 20 pesquisas que você quer avaliar, você consegue rodar todas. Vira uma suite de teste bem legal. Beleza. Com isso, concluímos a parte do escopo. E o que eu acho mais legal é que todo o resto do fluxo, ele segue essa mesma estrutura. Vamos voltar ali na imagem que a gente tem o fluxo sendo mostrado. Para quem tem interesse em construir agentes de IA, que na real essa é uma parada que vai estar revolucionando muito todas as aplicações, esse exemplo é um exemplo clássico de um problema que a IA resolve e que o ser humano sozinho tem muita dificuldade de fazer, que é pesquisa. E realmente fazer uma pesquisa profunda. Você pesquisar em 50, 80, 100 sites é muito complicado. Então, como que você pode fazer a IA pesquisar um monte para você baseado naquilo que você quer, porque é isso, cada dia você quer uma pesquisa diferente, então é um negócio personalizado, recorrente. Mas como que você quebra esse problema de pesquisa em etapas que fazem sentido e como que você cria um agente para executar, para validar com o usuário o que vai ser executado, para depois montar algo que faça sentido, para não inventar informação, como é que você avalia cada etapa do processo? Esse passo de escopo, que é super simples, ele mostra essas principais etapas e qualquer ferramenta de IA que você vai construir vai seguir essa linha. Depois que montou o brief, entra a parte de research. E aí a gente vai entrar nela e trazer um contexto. Até aqui, alguma dúvida, algum comentário? Qual que é o sentimento? Ficou claro o processo que a gente abriu, os detalhes, chain? Enquanto isso, o Alan comentou que chegou agora, chegou atrasado, mas
vai ver a gravação. Pô, seja bem-vindo. O que importa é que você tá aqui, meu irmão. Tava sentindo já a sua falta, ainda bem que você veio. Pra quem tá aí assistindo também, manda um salve, manda suas perguntas, manda os comentários. A gente tá aqui abrindo o Deep Research, analisando o código, rodando, indo pra lá, pra cá, fazendo uma execução prática desse cara. Vamos olhar também nossa pesquisa. Eu tava pesquisando aqui sobre celulares no GPT-5. Eu fiz uma pesquisa simples no GPT com o modo Thinking. Ele trouxe aqui uma resposta. Eu fiz uma segunda, aí depois o que eu fiz? Eu fui lá no Deep Research e pesquisei. E aí ele fez essa parte de scope. Exatamente isso que eu mostrei o Open Research, a gente tem um escopo no ChatGPT também. E aí eu segmentei, eu respondi o meu escopo, e aí ele trouxe o Brief Research. Vou pesquisar aqui, né? Claro que ele não trouxe o Brief Research mesmo, porque geralmente ele faz isso em inglês. Mas ele trouxe uma versão para mim do Deep Research. E ele ficou 10 minutos pesquisando. Ele pesquisou em 21 fontes de dados e ele fez 81 buscas. Enquanto ele estava rodando isso, eu peguei essas perguntinhas que eu trouxe e tal, toda a informação que eu escrevi sobre, e eu mandei para uma nova janela do GPT com o modo Thinking, e ele pesquisou em 42 fontes por 2 minutos e 36, e aqui tem a linha de raciocínio que ele estabeleceu. Vou fechar a linha de raciocínio e vamos ver o resultado. Então, esse é o resultado do modo Thinking tradicional, fazendo pesquisa. Aí ele já trouxe recomendação por perfil, ele falou que se eu quiser longevidade, vou para o Galaxy S24, se eu quiser iOS, câmera, vídeo excelente por muitos anos, o iPhone 15, também tem preço de parcelamento. Custo-benefício, ele trouxe aqui o A55 e ele referenciou as fontes. Alternativas, fortes, aí trouxe informação. Trouxe um geral de quanto custa no Brasil, por que as opções batem com o que eu quero, comparou cada um deles, os aspectos que ele achou interessante. Sugestão prática dele, S24 ou iPhone 15 para vários anos, ou se quer gastar menos, Galaxy A55 é o caminho. Se quer priorizar câmera, forte e preço, o Redmi Note 13 e tal. E deu dicas de loja aqui para eu comprar. Mas, vamos ver agora o Deep Research. Ele ficou 10 minutos pesquisando sobre o celular. Primeiro que ele já trouxe um relatório, né? Então a gente pode, inclusive, clicar nesse botão, ele já traz um relatório mais bonitinho. Olha o tamanho desse relatório, galera. A gente consegue, inclusive, abrir esse cara aqui e baixar ele como PDF. Ou agora lançaram a versão de baixar como Word, se você quiser baixar esse relatório e editar. Olha esse PDF aqui, que massa, cara. Essa é uma das coisas que eu mais gosto dessa pesquisa, é esse relatório. Eu acabei de receber agora 11 páginas para eu ler sobre o que ele achou na pesquisa, nessas 80 fontes. E às vezes quando eu estou montando uma aula, nossa, isso me ajuda tanto. Eu estou montando uma aula sobre programação, estou montando uma aula sobre inteligência artificial. Falo, cara, pesquisa aí o que saiu de novo nessa área, o que tem de interessante, faço o nicho, monto o que eu quero. Ele vai lá e me traz muita informação relevante. Então ele colocou, melhores celulares de 2025 no Brasil, desempenho, câmeras e durabilidade. É um relatório para mim, nos critérios que eu quero. Aí ele fala, 2025, o mercado tá desse jeito, trouxe uma introdução. Aí ele comentou sobre o iPhone, explicou sobre topo de linha da Apple, não sei o que das quantas, papapá. Falou do Samsung Galaxy S25 Ultra, explicou, falou sobre o Xiaomi 14T, falou sobre o Motorola Edge 50 Ultra, então trouxe questões como preço, trouxe um relatório aqui negrito, as coisas bem destacadas do que ele quer trazer interessante, tudo com referência de fonte, então onde ele achou essa informação ele está citando qual que é o site, a gente pode clicar, esse aqui ele pegou do Tech Minuto, por exemplo, desse artigo do Tech Minuto, é um artigo específico do Tech Minuto só sobre câmera, e aí ele referenciou aqui uma informação sobre câmera. Então, isso aqui para mim é muito bom. Aí depois ele fala sobre o Samsung Galaxy Z Flip. Aí ele traz uma tabela comparativa. O PDF aqui deu uma bagunçadinha na tabela. Então, aí tem magia, né? PDF sempre chato de gerar. Vamos ver se nessa versão como é que tá a tabela. Que aqui no HTML pode ser que a tabela esteja melhor. No HTML já tem a vantagem que tem posso segurar o Shift e a bolinha do mouse eu faço um scroll. Então, se eu quiser ver a tabela, como uma tabela ficou grande, com muita informação, no HTML tá melhor. Aí ele trouxe a marca, trouxe o preço, uma coluna de câmera, bateria, já trouxe aqui uma duração de dia estimado, processador, tela e tamanho, resistência, ponto forte, ponto fraco. Trouxe aqui o Samsung, comparou também o preço, e aí é a mesma coisa. Xiaomi, Motorola Edge, tudo que ele explicou lá em cima, ele trouxe aqui um resumão nessa tabela para mim. Que massa, cara. Aí depois, é isso. Ele fechou com a tabela e ele trouxe aqui todas as fontes. Como o Fabrício comentou, né? Muito completo e personalizado, incrível mesmo.
deu para sentir o poder da gente usar o Deep Research, né? O poder do relatório, principalmente, né? Porque ele foi analisando as pesquisas e tal, mas esse relatório, para mim, acho que é um dos maiores ganhos que a gente tem. E é aquilo, 10 minutos parece muito tempo, porque a gente tá vivendo uma era de ansiedade, né? A gente quer as respostas da IA em 3 segundos. Mas, cara, 10 minutos não é nada. Você bota para rodar uma pesquisa ali e vai fazer outra coisa, assim. Então, realmente é um negócio bacana de ter como ferramenta. Legal. Agora que a gente foi um pouco para esse contexto, mostrou o resultado da OpenAI, vamos falar sobre essa parte. Eu vou dar um overview bem por cima de como funciona o Research Agent, mais para vocês entenderem, porque aqui tem nuances bem legais. Então, depois que a gente fez o escopo, vem o agente de pesquisa, que ele já recebe o que tem que ser pesquisado. E aí, esse cara vai fazer o seguinte. Ele vai consistir basicamente em duas coisas. O LLM acessando a ferramenta. E esse é o fluxo dele. Diferente do escopo, que a gente tinha esse lance do LLM, verifica se precisa fazer alguma coisa, volta para o usuário, não sei o que e tal. O Research não. Ele é um loop disso. Ferramenta e volta para o LLM. Ferramenta e volta para o LLM. O prompt, aqui tem umas dicas bem legais sobre prompt engineering para agentes. E, inclusive, tem um artigo bem massa, um vídeo aqui bem legal, que é um vídeo da própria Anthropic explicando como conversar com o agente. Como fazer prompt engineering com a gente. E aí eles dão várias técnicas interessantes de como realmente perguntar. Cara, isso aqui é incrível. E aí ele traz aqui os princípios chaves para você fazer prompt para agentes. Então pensa como seus agentes, dê para ele métricas bem visíveis, saber as ferramentas que você disponibiliza, guia o processo de pensamento e por aí vai. A galera do LangChain Academy já até trouxe aqui algumas dicas para quem quiser fazer um prompt mais preciso. Tem um problema que eu gosto que eu quero mencionar, que é o spin-out. De repente, o modelo ele entra num limbo, que a galera tá chamando desse spin-out. Que aí o modelo, em vez dele fazer 2, 3 pesquisas e já, tipo, eu quero saber os melhores cafés de São Paulo. E aí, de repente, cara, ele tá pesquisando outras coisas que não cafeterias. Aí eu falei, não, eu quero café que foca na qualidade do café. E de repente ele tá pesquisando sobre a localização das cafeterias. E não era isso que eu queria a qualidade do café. Então, às vezes, o modelo ele demora para perceber que aquilo que ele está pesquisando é relevante. E, cara, toda pesquisa que ele executa, você gasta dinheiro, né? Então, você quer garantir que o modelo ele chega na pesquisa que precisa o mais rápido possível. E aí tem algumas dicas para prevenir esse spin-out de chamadas excessivas de ferramentas. E é esse Concrete Heuristics. Você chegar para ele e dar um limite para ele. Falar assim, cara, 2 a 3 pesquisas. Depois de 5 pesquisas, encerra. Se for uma query muito complexa, você pode fazer até 5. Então, você pode limitar um pouco esse escopo. E isso funciona muito bem para o modelo ser um pouco mais efetivo, com menos pesquisas, usando menos token. Para o seu modelo, seu agente ser mais barato para rodar. Aqui um exemplo de linha, né? Então, melhores cafeterias de São Francisco. Aí ele trouxe aqui detalhamento de uma cafeteria, detalhamento de outra e fez mais de 20 pesquisas. Minha Nossa Senhora, né? Imagina pesquisar o detalhe de cada uma. Agora olha esse outro. Mesma pesquisa inicial, melhores cafeterias de São Francisco. Aí ele já analisou os resultados do que veio, essa primeira pesquisa, né? E aí a partir disso, ranking de qualidade de cafeterias de São Francisco. Aí ele foi lá, pensou um pouquinho mais, trouxe a resposta. Então, 3 a 5 pesquisas no total, ele já trouxe o que precisava, percebeu que qualidade era o critério, então ele já trouxe isso. Então, isso aqui é bem legal. Beleza, aí tem o prompt aqui do agente de pesquisa. Pense como um pesquisador humano com tempo limitado. Olha que interessante. Leia a pergunta com muito cuidado, faça pesquisas mais amplas. A cada pesquisa, faça um pause e analisa, faz pesquisas, esse narrower, eu acho que é mais específica, assim, conforme você vai pegando, conforme você vai pegando informação, preencha os espaços, né, deixa mais nichado a tua pesquisa, e pare quando você tem confiança. E aí tem os hard limits, você pode mexer aqui nesse prompt, então, aquilo que eu comentei, né, para prevenir o spin-out, e olha como é um prompt pequeno, assim, os caras ficaram meses para chegar nesse prompt aqui. Então, o prompt não precisa ser gigante, ele precisa ser muito bem grafitado, muito bem criado. Depois, aqui, o que mais que nós temos? O estado e o esquema, mesma coisa. Tem o estado do pesquisador em si, notas, a pesquisa, o tópico, as chamadas e as mensagens. Belezinha. A parte do Tavilai, eu cheguei a comentar sobre o Tavilai,
Tavilai vai trazer pesquisas na web em tempo real. É um cara bem bom para disponibilizar para o teu agente. Tem algumas outras alternativas, tem o Firecrawl, tem o Gina Reader, tem o Tavilai Extract, então fica a dica, e tem outros, você pode analisar quais ferramentas de busca tem, não existe só essa. E aqui depois tem algumas funçõezinhas como pega a data de hoje, pega a pasta atual, faz mais de uma busca no Tavilai de uma vez. Isso aqui já é, como é uma ferramenta de IA, para quem tem curiosidade de como é disponibilizar para IA uma ferramenta, iniciou a instância, trouxe aqui o modelo, é uma função básica com seus próprios parâmetros. Aqui percebe que nós temos Search Queries, Max Results e outras variáveiszinhas interessantes. E depois a gente tem uma chamada aqui do Tavilai. Essa chamada está sendo, é um for, porque dependendo de várias pesquisas ele faz várias. E é isso. Então, só com essa funçãozinha, o agente agora consegue rodar pesquisas. E depois tem uma função que é para resumir o conteúdo da página, principalmente quando você tem uma página com muita coisa, muita informação, você precisa resumir para ter uma análise mais interessante. Você tem uma chamada aqui de LLM específica para pegar esse conteúdo e dar uma resumida. E aqui ele tem o formato, né? Então ele tá no resumo e ele traz esse key excerpts. Não sei exatamente o que significa, deve ser conceitos chaves, informações chaves aí. Beleza, tem um Deduplicate Search Results. Provavelmente é alguma coisa que eles devem ter analisado. Se tiver algum conteúdo duplicado, como que você otimiza e simplifica, reduz isso. Processando os resultados de busca, então ele está pegando os conteúdos e aí isso aí está interagindo com o resultado que veio e estruturando ele. Formatando o resultado da pesquisa, bem interessante aqui o jeito que ele formata. Isso aqui vai ser útil para ter a fonte, ter o URL, ter o resumo, para depois isso ser mais legível. E aqui sim temos a ferramenta do Tavilai, que está pegando aquela função que a gente viu e disponibilizando para o modelo. Aqui vale mencionar algumas coisas. Primeiro, a query. Essa query ela vai ser informada pelo modelo. Então percebe que quando a gente colocou esse @tool, isso aqui vira uma ferramenta para o agente. É uma string, é o modelo que vai preencher, ele que vai decidir a pesquisa. Aqui, pessoal, esse Max Results, isso está aqui na ferramenta, mas como ele está annotated com injected to arg, o modelo não vai informar essa informação. Quem vai informar essa informação é a gente, é o ser humano. Então ela faz parte da função, mas é o ser humano que define. Vale mencionar essa anotação. Aqui no caso do Max Results está 3, a gente poderia mexer. E aqui nós temos também o tópico, que é a mesma coisa. Se você estiver criando uma ferramenta que faz um deep research em alguma área específica, você pode criar um tópico mais nichado, como estou pesquisando notícias, ou finanças, ou pesquisa geral. Por padrão ele está geral, é um injected to org, então isso aqui é fornecido pelo ser humano, mas dá para melhorar, dá para trazer, estou fazendo algo que pesquisa as notícias mais quentes, eu quero fazer um relatório das notícias e eu quero rodar isso toda semana baseado no meu segmento, por aí vai. Aí ele chama todas aquelas funções que a gente viu para garantir que o resultado da busca vai estar bem formatadinho e aí ele devolve. A ferramenta de Think2, ela está recebendo esse reflection e aqui no caso está só retornando a reflection. Então não tem nenhum processamento acontecendo, só retornando. Talvez ele vai escrever depois, porque só um retorno não faz muito sentido. Ou ele só está exibindo, né? Uma ferramenta só para ele exibir o que foi pensado mesmo. Pode ser. Aqui tem algum overview sobre esse agente de pesquisa, mas a gente já trouxe bastante, cobrimos já o principal. Um ponto que vale é o lance do token. Então, quantidade de token é uma coisa que aqui vai ter bastante problema. O GPT-4 ele tem um limite de saída de 33 mil tokens, o Claude 4 64 mil. Então, dependendo da pesquisa, pode ser que você tenha que ter uma inteligência para gerenciar isso. E aí tem a parte de compressão, tem umas dicas aí sobre. E aqui tem, de fato, o agente sendo plugado. As ferramentas do agente, que são as duas que foram preparadas, a busca é a ferramenta de pesquisa. Aqui tem o modelo, percebe que ele está usando o modelo da Anthropic para fazer essa base. O modelo de resumo e de compressão é o OpenAI 4.1 Mini para um e 4.1 para o outro. Se quiser colocar um modelo 4.1 para fazer a pesquisa, daria para mudar aqui em cima. E aí é isso, se quiser usar só o OpenAI para tudo, ou se quiser usar o Anthropic, tá aí. O LLM Call nada mais é do que o System Message com o prompt do pesquisador, mais as mensagens do pesquisador. Isso aqui condensa todas as mensagens. E aqui o nó da ferramenta em si é pegar todas as ferramentas que a gente tem e disponibilizá-las numa estrutura que ela vira um tool message, que é para a gente conseguir colocar qual que é a mensagem que a ferramenta trouxe, que no caso é a pesquisa ou Think2, que informação que está aqui. O método de comprimir a pesquisa, você tem o estado inteiro do researcher e a partir disso você pega e consolida essas notas não processadas. Então qualquer anotação da ferramenta ou da IA, você traz isso e aí você devolve o resultado da pesquisa comprimido com essas notas no geral. E você tem uma parte de roteamento, que é para onde eu vou. Então faz uma análise. Se por acaso nas mensagens, a última mensagem tiver
precisando de uma ferramenta, você chama a ferramenta. Se não, você comprime, faz o compress research, que aí você tem uma final answer. E esse é o agente sendo construído. O agente ele vai ter a chamada de LLM, que de fato vai lá no modelo. Depois ele vai ter a ferramenta, as ferramentas disponíveis em si, comprime a busca. E a partir disso ele conecta. O início vai direto para a chamada LLM. Da chamada LLM ele define se tiver que continuar, aí ele pode ir para toNode ou para compressor search, como a gente viu aquele if aqui em cima. E aí do toNode ele volta para a LLM call sempre, chamou a ferramenta, volta para pensar, define se precisa de mais pesquisa ou não. E se por acaso ele decidiu que precisa comprimir a pesquisa, aí ele já vai para o final. Muito bom, né? Deixa eu rodar todo mundo aqui em cima. Eu acho que só o modelo da Anthropic eu vou trocar para o da OpenAI, porque eu só configurei a chave da OpenAI. É esse carinha aqui, este model. Vou comentar essa linha aqui em cima para deixar como referência. Ótimo. Me parece que ele está rodando. Vou rodar esse agente aqui de novo. Rodou. E o display image. Legal. Esse é o nosso fluxo. O fluxo que eu acabei de explicar, desenhado aqui para a gente conferir. Chamado de LLM, fluxo em ferramentas, compress research e o final. E aqui tem o nosso agente rodando. Aqui a gente pode colocar um research brief. A gente tem um research brief lá do nosso outro exemplo que a gente rodou, que é esse textinho aqui, antes da evaluation. Eu vou pegar esse textinho e vou colocar aqui no meu research brief. Vou deixar exatamente o que ele gerou, mesmo com os errinhos e tal, não vou corrigir não. E o escopo já passa para o agente direto. E vou rodar o agente com a nossa pesquisa. Xiii, Maria, já trouxe aqui que tô sem dinheiro. Calma aí então, vamos lá no nosso playground, dar uma olhada aqui no usage. Ó, só essa brincadeira aqui já foi 13 centavos. Vamos ver quanto de crédito eu tenho. Menos 2 centavos. Bacana, né? Vamos botar o mínimo aqui, ó. Vamos botar 6 dólares. Beleza, mandamos dinheiro pro Sam Altman. Agora tem que deixar a gente rodar, né? Play. Roda a pesquisa aí, meu filho. E aí, galera, senta que lá vem a história. Porque agora todo esse fluxo vai rodar. Chama LLM, tem que pesquisar. Pesquisei, pensa, pensei. Precisa de mais pesquisa? Precisa. E vai e volta, e vai e volta. Agora a gente vai ver, vai ficar bem legal o resultado aqui no Langsmith, porque a gente vai conseguir ver exatamente quanto custa uma pesquisa de celulares, coisas que a gente fez ali com o ChatGPT de graça, entre aspas, né? Tem o preço da assinatura, mas a gente não pagou por uso. Tem o limite e tudo, mas é isso. E agora tá rodando essa pesquisa. Então aqui a gente consegue ver, ó, o que a gente mandou. Ele já chamou teve uma LLM. Nessa LLM Call, ele já definiu que precisava ir lá no Tavily. Então, não só o custo do modelo da OpenAI a gente tá pagando, a gente também tá pagando o Tavily. O Tavily, a diferença é que ele tem um tier gratuito. Ele me dá 1000 créditos de API. Então, eu vou conseguir fazer essas buscas aqui sem pagar. Aí depois ele trouxe, ó, melhores celulares para compra no Brasil, setembro de 2025. Bom para médio e longo prazo, com boa câmera. Minha nossa senhora, olha a pesquisa que ele fez aqui, né? Ele pesquisou, tipo, muita coisa. Mas tudo bem, hoje as ferramentas de busca estão inteligentes, né? Vamos ver o que vem. Aí ele trouxe aqui o chat OpenAI. O que o Tavily trouxe? Essas são as ferramentas que ele tinha acessado. Esse é o input que ele trouxe. Então, a data de hoje. Legal. Ele gastou aqui 918 tokens. O output foi essa pesquisa. Aí ele definiu que precisava continuar. Aí ele entrou no node pesquisa. Não teve nenhuma nota. Ele trouxe a mensagem do ser humano. Trouxe a pesquisa que foi chamada. E aí, pum, o que ele devolveu aqui é uma pesquisa no Tavily. Aí ele trouxe a primeira fonte, ele foi num canal do YouTube, melhores celulares para comprar em 2025. Ele trouxe um resumo do que o vídeo fala e quais são os pontos principais. Legal, já conseguiu nichar bem. Aí depois ele trouxe uma segunda fonte, que é o Tech Tudo, celular com a melhor câmera, e aqui um resumo. Aí ele trouxe o Promobit, 12 melhores celulares em 2025 e parece que foi isso. Aí depois dessa pesquisa, ele foi no ChatGPT e gastou 12 segundos lá no ChatGPT 4.1 mini, porque foi para pegar cada uma das três, ele trouxe 3 pesquisas, né? Cada uma das 3 ele fez um resumo, né? Então ele chamou individualmente. Só que ele fez isso paralelo, olha que massa. Ele chamou essas 4 meio que ao mesmo tempo. Tô na dúvida se foi paralelo ou não, porque ele foi 40 segundos nisso, né? 40 segundos é mais ou menos o tempo dessas 3. Pode ser que ele não tenha feito paralela. Vale depois pensar. Aí ele fez uma chamada de LLM. Essa chamada, olha só que interessante. Ele usou a ferramenta de Think Tool. Então ele falou, ó, encontrei informações relevantes, não sei o que lá das quantas, no YouTube, um guia do Luan Tech, não sei o que lá e tal. O que tá faltando? Aí ele falou, ó, falta comparação das marcas, não sei o que, pipipi, paropó. Próximo passo, fazer isso aqui. Aí ele, depois que ele trouxe essa ferramenta de Thinking, aí ele chegou, essa foi o que saiu do Reflection, ele definiu que ele tem que continuar, ele foi pro nó da ferramenta, usou a ferramenta de Thinking, e aí na ferramenta de Think Tool, ele analisou a reflexão, e aí estruturou o próximo passo, e aí ele fez uma chamada do LLM. Essa chamada do LLM foi, parece que ele mandou já
direto a reflexão e o que está faltando e o próximo passo. E aí ele mandou direto para o 4.1 que organizou essa informação. Aí ele trouxe um should continue e aí ele percebeu que ele não precisava ir mais no timeline, que ele já estava bem bacana com o resultado. E aí ele fez o compress research. Aí ele pegou tudo que ele achou e ele trouxe o relatório da pesquisa. Lista de consultas, qual query que ele fez, fonte 1, destaques, trecho-chaves, fonte 2, fonte 3. Aí ele trouxe os 3 sites que ele pesquisou e a lista. Legal, gostei bastante. E quanto que foi o custo desse cara aqui? 5 centavos de dólar. Esse foi o custo de OpenAI, ChatGPT 4.1. 75 mil tokens, levou 106 segundos para pesquisar e trouxe 3 sites para a gente ter um resultado da pesquisa. Trazendo no nosso contexto, esse é o passo que a gente fez, que é o passo de research, beleza? A partir disso, a gente teria o passo de write, que é para escrever o report. E aproveitando, o Davidson que entrou aí, seja bem-vindo, cara. Comentou que esqueceu, mas tá de boa. O que importa é que lembrou em algum momento que apareceu aí. Mas se tiver a fim de aprender mais sobre research, sobre LangChain, o papo tá bem legal. Que massa! Esse é o Research Agent. O que mais que nós temos? Aqui ele fala um pouco sobre evaluation, essa parte de avaliação. Eu não vou entrar muito em detalhes na avaliação do agente de pesquisa. Ela é relativamente parecida com a avaliação do escopo. Você vai definir o que o usuário pediu, o que a IA decidiu pesquisar, quais chamadas ela fez, e aí você monta vários desses casos. São casos um pouco mais complexos de pensar, mas você pode usar uma IA para gerar esses casos aqui, e a partir disso você pode rodar para ver se a sua IA está fazendo isso ou não. Então, o mesmo fluxo vai testar pelo Langsmith, vai fazer avaliação. Aqui é um pouco mais complexo porque tem chamada de ferramenta, mas não foge muito não. Vale mencionar 2 outras estratégias para melhorar o agente de pesquisa. A primeira estratégia é liberar um servidor MCP para ele. Para quem não sabe o que é MCP, é o Model Context Protocol. Foi algo criado pela Anthropic, porque antes, para os LLMs interagir com APIs, você precisava fazer uma implementação de cada API com LLM, e o MCP meio que internacionaliza, universaliza isso. Ele vira um conector. As coisas passam pelo MCP e aí o LLM interage. Então aqui no caso desses exemplos, seria a mesma coisa. Seria fornecer acessos de MCP, e no caso, por exemplo, tem um MCP bem legal, que é um MCP oficial de File System, que ele libera por teu LLM fazer operação, criar arquivo, ler arquivo. Então você poderia colocar uma pasta no teu projeto, subir vários PDFs ali naquela pasta e usar o MCP de File System para colocar o teu LLM para buscar nesses arquivos. Então isso aqui é bem interessante, porque você pode permitir teu usuário subir fontes de dados customizadas e você roda esses MCPs e busca e lê esse conteúdo desses arquivos. Aqui tem um fluxo explicando um pouco sobre como implementar o MCP. Na prática, você vai trazer a configuração do MCP, ele precisa do Node para rodar, então tá pelo NPX. O File System é oficial e você define o caminho que ele vai rodar. E para você disponibilizar isso por LLM, é você adicionar isso como ferramenta. Então você vai simplesmente pegar a configuração, definir um cliente MCP, que você se conecta no servidor através de um cliente, e aí a partir disso você disponibiliza isso para a gente. Aqui no caso ele está dando um exemplo que ele está pegando um arquivo Markdown com informações e disponibilizando isso para o agente. Que no caso é esse arquivo de Markdown aqui, trazendo algumas cafeterias de exemplo. Só um exemplo, tá? Você poderia trazer a documentação do teu projeto, o que você achar interessante. Aqui ele mostrando um exemplo de como o LLM sabe quais são as ferramentas disponíveis dentro do MCP. Então esse MCP de interagir com o sistema de arquivos traz todas as ferramentas prontas e a descrição delas. E aí a partir disso é só inserir dentro do fluxo como sendo um nó disponível e conectar. Então pega as ferramentas normais, lá do MCP Tool, todas as ferramentas, e soma com a Think Tool, por exemplo. E o resto é tudo igual, beleza? Mesmo processo, mesma estrutura que a gente viu, não muda nada o do Searcher. Percebe que o nó é o mesmo, a estrutura de grafo é a mesma, só muda que a gente está adicionando mais ferramentas. Então, isso é legal porque você pode melhorar teu agente dando mais ferramentas para ele. E aí é o pulo do gato. Porque quando a gente fala de construção de agentes, o que diferencia um agente do outro são as ferramentas que ele tem. Então, o da OpenAI tem algumas ferramentas, na Perplex tem outras. E é isso que está diferenciando os players. Quem está ganhando dinheiro criando agente de IA é porque está investindo tempo desenvolvendo ferramentas mais inteligentes, mais poderosas. Beleza? Aqui ele testa um pouco dessa ferramenta e tal. E ele fala sobre avaliação de resultado. E é isso. De MCP é isso que dá para cobrir. Uma estratégia que vale mencionar é a estratégia do Research Supervisor.
Aqui sim é como que a gente faz para transformar essas pesquisas de modo paralelo. De fato, aquela pesquisa que eu tinha mostrado não tinha sido paralela porque ela era o agente fazendo uma pesquisa, depois fazendo outra e fazendo outra. Agora, o que a gente pode fazer, se a gente tiver mais de um tópico para pesquisar, o exemplo que eu dei é OpenAI versus Anthropic, que são duas empresas diferentes, então você delega essas duas pesquisas para dois agentes diferentes. E aí esses agentes têm seus próprios janelas de contexto, seus próprios modelos, seu próprio ecossistema e eles reportam para um supervisor. Então essa é uma estratégia muito massa e isso aqui é uma equipe multiagente. E na prática, a dica principal para construir equipe multiagente, que é dada aqui nesse exemplo, é que você trata os seus subagentes como ferramentas. Então o seu supervisor é o agente principal em si, que tem a estrutura dele e vai controlando quantas iterações ele fez e etc e tal. E aí a gente vem e cria esses agentes menores, digamos assim, esses subagentes, e coloca eles como ferramentas. Aqui tem uma checagem para ele não ultrapassar o limite de chamadas e coisas do tipo. E olha aqui o pulo do gato. Ó. Uma das ferramentas, ela é essa Conduct Research. Então, quando o supervisor precisa fazer uma pesquisa, ele chama uma ferramenta que é Conduct Research. E essa ferramenta nada mais é do que chamar um agente separado que vai fazer a busca. E aí, no fim, o gráfico do servidor, o gráfico do supervisor, ele tem essas ferramentas do supervisor, e é isso. O supervisor vai lá e começa. Mas dentro do supervisor, as ferramentas que ele tem, uma é comprimir a busca e a outra é fazer chamada LLM com chamada de ferramentas individuais. O mesmo fluxo que a gente tinha, que era aquele fluxo interno, só que agora a gente pegou aquele fluxo interno e a gente colocou um supervisor para poder chamar isso como ferramenta. Então, esse supervisor vai cuidar de fazer o loop com inteligência. Cara, isso aqui é top, porque a equipe multiagente é uma coisa que está revolucionando toda a indústria e as indústrias no geral. Então, aqui tem exemplos de como chamar esse cara e as avaliações. Então, esse notebook fala por si só. E é isso. Com isso, temos o nosso Full Agent estruturado com todos esses passos, a pesquisa do Research Agent e coisa do tipo, e a parte final, que é o report. Então, depois que a gente montou todo esse ecossistema, o usuário mandou uma pergunta, a gente validou se tinha informação suficiente, senão a gente perguntou de volta para o usuário. Escrevemos o que é para ser pesquisado. Iniciamos o supervisor da pergunta. O supervisor chamou as ferramentas para fazer a pesquisa, que é pesquisa e reflete, ou comprime o que foi pesquisado. Volta para o supervisor. Assim que o supervisor decidir que está bom, finaliza a pesquisa e gera o reporte final. Para gerar o reporte final, vamos dar uma olhada nesse cara. Esse é o Final Report Generation, é uma funçãozinha, está usando essa função que é o Writer Model AI Invoke. Esse Writer Model, a gente está escolhendo um modelo para sintetizar e a gente está passando o Final Report Prompt. Final Report Prompt está sendo construído através desse Final Report Generation Prompt, que é um cara que foi importado aqui desse prompt específico. Esse é o Final Report Generation Prompt. Então, baseado em toda a pesquisa conduzida, crie um resumo compreensivo, bem estruturado, que responda de maneira geral à pesquisa que foi feita, a data de hoje, as descobertas e por aí vai. Então percebe que tem bastante a estrutura do que precisa ser trazido, pontos interessantes, e aí a partir disso é só passar todo esse resultado da pesquisa, que foi feita com TavLive, foi feita com outras ferramentas, e aí a partir disso nós temos o Final Report, o modelo 4.1 aqui gerando. E aí essa chamada de API traz um reporte final, depois desse reporte final ele vai direto para o final, e aí ele exibe esse reporte. E aqui tem um exemplo disso sendo chamado. Então foi executado, né? Faça uma comparação entre o Gemini e o OpenAI Search Agents. Aí fala, tá, mas o que você quer dizer por OpenAI Research Agent? Você pode estar falando sobre produto, não sei o que e tal. Aí especificou um pouco mais. Sim, especificamente Deep Research Products. Aí ele foi, pesquisou. Aqui está seu reporte final. Foi esse aqui que eu encontrei. Introdução, overview, capacidades chaves, casos de uso objetivos, tecnologias e arquitetura por baixo dos panos, performance benchmark, opções para integração, forças e fraquezas e as fontes pesquisadas. Então, um exemplo, exatamente o mesmo produto que várias empresas estão fazendo para ganhar dinheiro, só que uma versão open source desse produto e aberta. Lembrando que o LangChain Open Research é de código aberto, nesse exato momento é o que tem mais performance dos proprietários. O Gemini, muito bom, o melhor aqui no ranking atualmente. O do OpenAI que a gente testou também, um relatório muito bom, tá aqui bem próximo e por aí vai. Esse é o conteúdo. Chegamos no final desse conteúdo. Momento para perguntas, comentários. Alguém quer trazer algum ponto?
Tô feliz porque eu consegui até entender mais do que eu tinha feito no curso. É aquele lance, depois que você tem que explicar alguma coisa que você aprendeu, como a informação flui de maneira diferente. E eu fiz esse curso há um tempo, tinha rodado algumas coisinhas, mas agora mais coisas ficaram claras. E eu tô bem animado para aprender cada vez mais sobre esse ecossistema de multi-agentes e agentes para começar a criar meus casos de uso. Minha única ressalva é que ainda é muito caro para rodar isso em produção, para de fato transformar isso em produto, né? Caro para rodar os modelos, caro também para rodar as pesquisas, fazer coisas extras, mas gostei, senti que fluiu. Bem interessante, ó, o Luan trouxe aqui, você falou sobre a pesquisa em arquivos internos, como funcionaria exatamente isso? Muito obrigado pela sua pergunta, Luan, muito massa. Cara, funciona da seguinte maneira, você tem um servidor e um client MCP que você importa, e a partir disso ele tem lá várias ferramentas, para trabalhar com diretório, para trabalhar com arquivo. Então, quando você disponibiliza esse MCP para o agente, e o agente decide chamar, ele vai perceber que dá para visualizar diretório e tal, ele vai ver quais diretórios estão disponíveis. A partir disso, ele vai olhar pela semântica e falar, cara, tem esse diretório aqui. Aí ele vai lá naquele diretório, ele lista os arquivos, e ele vê o nome dos arquivos, ele vê metadado do arquivo. A partir disso, ele pode decidir se ele quer ler algum arquivo ou não. E aí ele lê esse arquivo. É uma forma de você pegar uma documentação que você tenha, seja PDF sobre qualquer conteúdo, Word, imagem, arquivos Markdown, qualquer coisa que faça sentido você ter uma base do conhecimento sua, local, você disponibiliza isso numa pasta e para o seu agente acessar essa informação, saber o que tem, ler a informação, ver o conteúdo dela, ver parte do conteúdo, você teria que disponibilizar através desse MCP. Um caso de uso, tem várias ferramentas que existem que é converse com o seu PDF. A gente sabe que ChatGPT, Gemini faz isso. Você sobe um PDF lá, ele faz uma serialização desse PDF e lê essa informação. É exatamente isso, tá? Quando você sobe o seu PDF, ele faz um upload lá para o servidor da OpenAI, numa pasta específica, que é a pasta da sua conversa. Cada conversa tem uma pasta lá interna no servidor da OpenAI. E aí ele disponibiliza, provavelmente via MCP ou alguma ferramenta. Antes do MCP, eles tiveram que desenvolver isso. Alguma ferramenta de listagem de arquivo, seja MCP, que é muito mais fácil hoje em dia para lidar com ele, porque você não tem trabalho nenhum, já está pronto. Ou você cria uma ferramenta que lê arquivo, aí fica a seu critério, e ele traz aquele conteúdo do PDF que você subiu e passa isso como informação por LLM, inserindo no contexto que o LLM vai ler. Então, essa é uma capacidade que você traz. Sem esse tipo de leitura de arquivo interno, você não conseguiria permitir upload de arquivos no seu sistema e não conseguiria disponibilizar ele ali para o teu agente. Oh, que massa a pergunta do Joel. Ele falou, ainda em contextos de arquivos, tem alguma abordagem melhor para trabalhar com input de PDF grande? Tem, Joel. Cara, excelente pergunta. Obrigado pela sua pergunta, cara. Tem sim, e essa é a técnica do RAG, Retrieval Augmented Generation. Até o Fabrício tinha comentado um pouco antes, que às vezes quando você ele faz um teste no notebook LLM, ele percebeu que é melhor ele enviar o capítulo de um livro, que quer aprender, do que enviar o livro todo, que cai um pouco nessa pergunta que o Joel trouxe. O que o RAG faz, mostra o problema, é uma resolução para o problema que a gente tem de pegar um livro de 500 páginas. Um livro de 500 páginas, hoje em dia ele até cabe, porque a janela de contexto dos modelos, ela tá boa. Os modelos até agora mais modernos estão aceitando 1 milhão, 2 milhões de tokens. Então, cara, cabe um livro de 500 páginas de boa. Só que não é porque cabe um livro de 500 páginas que o resultado vai ser bom. O que a galera percebeu, o que a galera tem percebido, é que quando você põe muita informação, bagunça tudo, ele viaja, a resposta perde muita qualidade. Então, a técnica do RAG é justamente para evitar esse tipo de problema. O que ele faz? O RAG, você vai pegar uma informação em texto, você vai inserir ela num banco de dados com significado matemático para aquela informação de texto, e a partir disso, hora que você receber alguma pergunta, qualquer mensagem que o usuário está trazendo, você pega a mensagem do usuário, você também dá um significado matemático para ela, tem uma técnica para fazer isso. Hora que o usuário mandou tem significado matemático e o texto que você tem, aquele texto completo, aquele livro com 500 páginas também tem significado matemático, você roda uma função de comparação. E aí você busca a proximidade entre o texto que o usuário trouxe e o texto original ali do livro. E você pode usar, eu quero selecionar 10 trechos parecidos, 100 trechos parecidos, 50. Tem várias nuances, várias técnicas que você pode usar para trazer essa informação. E aí, no lugar de você trazer as 500 páginas, você traz só os melhores 10 trechos ou os melhores 20 trechos. Aí vem a configuração, o ajuste fino. E você pega só esses trechos, que aí vai dar, cara, 2, 3, 4 páginas, 5 páginas, bem menos informação, e você passa para o LLM. Então, você não confunde tanto o LLM com uma informação inútil. Você faz essa análise antes.
Por isso o nome RAG, por isso Retrieval Augment Generation. Retrieval é essa técnica de buscar informação, augmented, porque ela está de certa forma aumentada através dessa geração de trechos, através desse significado matemático. Então tem que estudar um pouco sobre RAG ou Raft, que aí é exatamente isso, tá? Não é tão simples de implementar, mas também não é tão complexo. E eu cheguei a comentar já sobre isso, mas tem até uma outra técnica que se chama Raft. Esse aqui é interessante para quem nunca viu, porque quando a gente fala sobre RAG, a gente fala desse tipo de pesquisa no Closed Book, ou melhor, desculpa, no Open Book. Esse é o que é o RAG. Beleza? O RAG você pega o livro e você faz o robô buscar, fazer consultas nesse livro. Quando a gente fala com LLM, geralmente a gente fala com LLM, se a gente fala com LLM puro, ele sem pesquisa, ele usa a base de conhecimento dele que foi treinada ao longo do tempo. O que o Raft faz, que é uma técnica sugerida aqui nesse paper do Gorilla, ele faz um mix dos dois. Ele faz o RAG, ele busca no livro, e ele faz uma combinação entre o RAG e buscar na base de conhecimento do modelo. E aí ele compara esses resultados. Então tem um ecossistema de técnicas novas surgindo para você justamente fazer pesquisa em documentação, em livro, em textos fechados, porque isso ajuda a prevenir muito a parte de alucinação. Mas tem outras técnicas que você usa a base de conhecimento do modelo, que foi um monte de informação treinada, para você ter resultados melhores do que só ficar fechado naquela fonte única ali de dados. Show de bola, hein?